Meu encorajamento é, em primeiro lugar, leia a Bíblia sistematicamente toda. Compre uma Bíblia sem nota de rodapé e sem comentário. Porque hoje as pessoas estão lendo os comentários e acham que é a palavra de Deus e não estão lendo a Bíblia. Leia a Bíblia para você conhecer ela. Se você encontrar uma Bíblia sem título, sem versículo, sem nada, porque nada disso foi inspirado, melhor ainda. Se você puder ter uma Bíblia cronológica, porque existe, leia a Bíblia cronologicamente para você compreender os tempos da história quando essas coisas se cumpriram. Isso vai te fazer muito bem. Porque muitas coisas estão fora de lugar. Não que a Bíblia está errada, mas vai te ajudar muito a ter uma visão panorâmica quando você conhecer a Bíblia de forma cronológica. Mesmo se você não tiver uma Bíblia em ordem cronológica, mas você pode adquirir estudos, isso está fácil hoje com a internet, como que o progresso da história do trabalhar de Deus com o seu povo aconteceu. Mas queira conhecer o Senhor, através da palavra. Terceiro lugar, leia a Bíblia para se alimentar, para comunhão com Deus. O primeiro aspecto é você ler ela com tempo. Você pode dividir a Bíblia para você ler ela durante um ano inteiro, por exemplo. Então você vai pegar a Bíblia, vai contar quantos livros tem, quantos capítulos tem, e você divide pelo ano. E você vai saber quantos capítulos você tem que ler por dia. Eu poderia falar isso para você, mas aí você vai virar preguiçoso. E hoje nós temos esse problema, o povo está preguiçoso, eu estou parando de responder um bocado de coisa para os outros. Entendeu? Então você vai saber quanto tempo. Se você quiser ler a Bíblia 2 vezes por ano, faça a mesma coisa, mas divide por 6 meses. Então, irmãos, o terceiro aspecto é você ler a Bíblia para comunhão com Deus. Ela é o seu manar diário. É o seu alimento diário. É aquele momento de devocional. Sobre isso tem um livrinho muito bom da Madame Guyon chamada Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo através da Oração. E ela vai falar, lembra que ela está no século XVII, mas ela vai comentar como que o cristão simples pode entrar numa vida de profundidade com Deus através da oração e da meditação da palavra. E isso é tão importante. Mas você também, se quiser crescer mais na palavra de Deus, você pode depois começar a estudar a Bíblia por temas. E você vai estudar a Bíblia pelos temas centrais da Bíblia. Quais são as verdades centrais da Bíblia? Ou os grandes temas da Bíblia? E se você quiser ser um pouquinho mais usado por Deus, aí já não é a questão de conhecimento, mas estude e leia a Bíblia de acordo com o seu dom e ministério. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pega um irmão que seja um Christian Shen, que é alguém que eu admirei e respeitei muito. Aí você quer ser como ele. Ou você vai pegar uma outra irmã e você vai querer ser como ela. Mas, quando você pega a palavra de Deus, por exemplo, você vai ver que Pedro, Tiago, João e todos os homens que Deus usou na Bíblia, eles liam o mesmo texto. Mas quando o Senhor usava eles com aquela porção da palavra de acordo com o seu ministério. E aí você vai encontrar Pedro se relacionando com a questão do reino de Deus. Paulo se relacionando com a questão da casa de Deus. João se relacionando com a questão da família de Deus. Tá certo? Então, por que muitos irmãos não são tão úteis em relação ao serviço e ao ministério? Seria como, claro que é uma ilustração muito fraca, você precisa de uma ferramenta e você vai usar outra ferramenta. E aquilo ali não vai acontecer. Você vai ser usado na palavra de Deus quando você conhecer a palavra de Deus. Quando você conhecer ela também em ordem cronológica, não que isso é uma regra. Quando você se alimentar dela como vida. E quando você entender o seu dom e o seu ministério. Então você não vai se distrair com outras coisas.
Se você tem o encargo de trabalhar com a família, mesmo se você lê genealogia ou escatologia, os assuntos das últimas coisas, você vai trabalhar aquilo de forma que você alcance as famílias. Tá certo? Mas nós encontramos irmãos tentando desenvolver um ministério que Deus não deu para eles. E aquela coisa não vai. A graça de Deus não flui da vida dele. Acho que foi a Thaís que transcreveu uma mensagem minha sobre conselhos em como estudar as Escrituras. Você ainda deve ter esse arquivo, provavelmente, né? Acho que tem uns 18 conselhos ali, práticos para quem quiser se aprofundar nas Escrituras, mas se você for alguém que, no mínimo, você tenha um devocional com a palavra, irmãos, e você obedecer a palavra, eu diria que esse é o segundo degrau. Um discípulo é aquele também que tem uma vida de compromisso com a palavra. Fique sem comer, fique sem dormir o suficiente, mas não fique sem se alimentar com a palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Graças a Deus que a gente come o nosso alimento para o nosso corpo, mas a comida que a gente come não é o verdadeiro alimento. Jesus falou da verdadeira comida. Isso aqui é só um símbolo. Fique com a comida verdadeira que é a palavra de Deus. Amém? Uma vida com a palavra. E você vai entender uma outra coisa. A Bíblia, você tem especialmente dois aspectos da palavra. A palavra como logos, que é todo o pensamento de Deus, a palavra escrita que está aqui. Se você pega um jovem que ama a sua noiva, ela está tão longe. Aí na hora do almoço ele dá graça pelo alimento, ele está faminto, mas alguém chega, entrega uma carta para ele. A sua noiva que te ama. Você acha que aquele jovem vai comer aquela comida ou vai abrir aquela carta? Se ele realmente ama ela profundamente. O que você acha? Ele vai abrir. Em primeiro lugar, ele vai olhar se a caneta é de cor azul, preta, vermelha. Ele vai olhar o que ela escreveu. Ele vai ver se está faltando acento, se tem palavra que com S só, botou com cedilha ou com dois. Ele não vai ver isso. O que ele vê? O conteúdo. A essência. Então, assim, quando lemos a palavra, lemos porque amamos o Senhor. E o que queremos encontrar nela? Nós queremos encontrar o nosso noivo. Queremos encontrar o que é essencial. O conteúdo. Então, por um lado, você tem o logos, e por outro lado, você tem o rema, que são aquelas palavras que, à medida que você tem comunhão com Deus, elas vão saltando das Escrituras para você. Vivificado para você. Te alimentando, te guiando, te corrigindo, te exortando, te suprindo, te constituindo. Uma vez, irmãos, eu estava muito triste. Fazia mais ou menos um ano que eu não sentia a presença de Deus. E eu via Deus usando as pessoas, só cheio do Espírito Santo, o outro, e eu ali. E aconteciam umas coisas estranhas, que eu pregava a palavra e os irmãos tinham um impacto forte, ficavam cheios da graça de Deus. E eu não estava sentindo nada. Aí eu achava aquilo estranho. Eu orava pelas pessoas, as pessoas ficavam curadas, e eu às vezes estava doente. E um dia eu estava orando e lendo a palavra. Cheguei no livro de Pedro, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Lembra disso? Irmãos, o Espírito Santo perguntou para mim, então você acredita que eu sou mentiroso? Eu tomei um susto, eu estava sozinho dentro do quarto. E foi Deus. Eu falei, não, Senhor. Eu falei, sim. Porque eu tinha falado para o Senhor que Ele tinha me abandonado. Como que Ele amasse mais os irmãos do que a mim. E aquele dia eu entendi. Você não pode viver pelas suas emoções, pelo que você sente, pelo que você acha, pelas circunstâncias. Você não pode se medir pelos outros. Quando Pedro falou, Senhor, e desça aí, o que será? Ele falou, se eu quero que ele fique até que eu volte, falando de João, o que você tem com isso? Segue-me tu, ou seja, pare de olhar para os outros. Circunstâncias vão mudar sempre.
Seus sentimentos vão te trair sempre. Mas nada é verdade. Você não pode acreditar em nada disso. Só a palavra de Deus é a verdade. E aquele dia eu descobri que um dos grandes problemas que tinha é que eu me baseava em qualquer coisa menos que a palavra de Deus. Eu também era muito jovem. Em outras palavras, Deus às vezes é muito mais presente quando você pensa que Ele é ausente. Deus às vezes está falando muito mais com você quando Ele está em silêncio. O problema não é isso, irmãos. O problema é que nós temos um estereotipo, uma forma, um paradigma mental, um modelo mental que a gente colocou na nossa cabeça, porque às vezes não somos discípulos, nós não estamos seguindo o Senhor, nós estamos seguindo métodos. E a gente acha que o Senhor é obrigado a tratar conosco daquela maneira ali. O livro de Marcos diz que Jesus se manifestou de outra forma e os seus discípulos não reconheceram. É exatamente isso. Se você não conhecer a voz do Senhor, você nunca vai seguir o Senhor. Porque a circunstância e a maneira do Senhor se mover muitas vezes vão mudar. Ele não segue um método. Pedro estava lá na casa de Simão Curtidor e ele viu aquele lençol vindo do céu, cheio de quadrúpedes, répteis imundos. O Senhor falou, mata e come. Ele falou, não, Senhor. Nunca comi coisa comum, imunda. Você imagina um discípulo falar não para o seu Senhor? Quem é o Senhor? É Ele ou é o Senhor? Vocês estão entendendo? Então quer dizer, enquanto as coisas são do jeito que eu quero, eu te sigo. Mas no dia que as coisas saírem do meu controle, ou do que eu penso, eu vou falar não? Você tem que seguir o Senhor independente do que você concorde ou não. E pode ter certeza, Ele sempre vai nos levar para um ambiente onde as coisas vão sair do seu controle. Você tem que aprender a conhecer o rema, a voz do Senhor, para você ser guiado pelo Senhor e parar de seguir o pior ser humano, o pior personagem da terra, que é você. E eu, para mim, eu mesmo. Quando você estiver sozinho, sabe de uma coisa, você está muito mal acompanhado. A pior companhia para você é você. Tá certo? Esse é o péssimo advogado que você tem, que é você mesmo advogando a sua própria causa. Não fique só. Ande com o Senhor e com aqueles verdadeiros amigos que te exortam, que te falam a verdade, que te protegem, que te guardam. Então, em segundo lugar, irmãos, uma vida na palavra. Em terceiro lugar, uma vida cheia do Espírito Santo. Acho que eu já mencionei algumas coisas. Mas deixa eu lembrar algo para vocês. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? Sim ou não? Ele tinha o Espírito Santo? Sim. Mas por que ele teve que esperar 30 anos? Até o dia que ele veio para ser batizado, e diz as Escrituras que os céus se abriram. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. E uma voz veio e disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E aí vai dizer a palavra assim no Evangelho de Lucas. Na verdade, a gente poderia ler isso aqui, porque eu quero me tocar algo no início do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus, verso 22, quando ele é batizado. Na verdade, vamos ler o 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, o que ele passa a fazer? Orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti
eu me comprazo. Tem uma outra versão, acho que é Mateus, que diz, saindo ele logo da água. Ele queria sair logo para cumprir o seu ministério. Hoje as pessoas se batizam e depois ficam nadando, né? Quer dizer, ele acabou de ser batizado e ele já está vivendo uma vida de lazer, de prazer. Jesus saiu logo para obedecer a Deus. Não transforme esse ambiente solene em um parque de diversão, o batismo. Você já reparou que nós perdemos o senso do sagrado? O senso da presença de Deus? Irmãos, esse ambiente aqui é sagrado, é santo. E sabe o que a gente faz? Às vezes tem pessoa olhando o celular, às vezes tem pessoa com o celular ligado, às vezes tem pessoa pensando em coisas distantes. Às vezes terminamos essa reunião e nós começamos a falar de shopping, de roupa, de futebol, de qualquer coisa. Estão entendendo, irmãos? Jesus orando. E Jesus sai logo para obedecer. Se você também quer ter uma vida com Deus, não perca o senso de santidade. Cultive a presença de Deus em tudo. Vou indicar um outro livro, A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence e Frank Laubach, acho que esse é o nome. Esse irmão é simples, mas ele fala de você exercitar a prática da presença de Deus. O Velho Testamento fala que você não deve tocar em morto, para você também não ficar contaminado. Sabe, tem coisas que a gente faz que são boas, mas quando você faz, você tocou em algo morto e a presença de Deus vai embora. Nós precisamos aprender a manter a nossa boca fechada muitas das vezes. E muitas vezes o Senhor não vai deixar você ser como as outras pessoas. Não que você é melhor do que alguém, mas é que o proprietário residente, que é o Senhor, às vezes não está aprovando algumas coisas que nós nos envolvemos. E ele sai. E você vai ter que decidir se você vai ficar nesse ambiente onde Deus está sendo desrespeitado, ou se você vai manter uma posição de santidade diante do Senhor. Desculpa estar contando experiências minhas, mas acho que nós precisamos disso. Nós, às vezes, temos muito cheiro de livro velho e pouco cheiro de ovelha. Nós repetimos muito o que os outros falaram, mas temos pouca experiência com Deus e devemos querer ter mais experiência com Deus e cultivar essa experiência com Deus. Precisamos de irmãos que sejam testemunhas oculares daquilo que eles viveram com o Senhor e nos inflamar de fé e de paixão pelo Senhor. Temos que deixar falsa humildade. Paulo era um homem que contava das suas experiências, Jesus contava das suas experiências, os grandes homens de Deus contavam das suas experiências, não como vaidade, mas como um legado, como uma herança aos demais irmãos. E hoje nós temos esse problema, temos grandes professores, poucos profetas. Amo o conhecimento, mas falta paixão e fogo. Uma vez eu estava em casa e recebemos uma pessoa. Quando ela botou a porta, ela vinha conversar um assunto. Dentro de mim o Senhor se levantou, deu as costas, tinha um corredor atrás de mim e ele saiu pelos fundos. E eu vi ele sair do meu... Não que ele saiu de mim, mas ele saiu da sala, irmãos. E eu nunca tinha experimentado aquilo, e aquela pessoa começou a falar coisas que desrespeitosas em relação ao Senhor. Era alguém que se dizia conhecer muita palavra de Deus, mas ele não tinha respeito ao temor ao Senhor. E aquele dia eu entendi o Senhor falar comigo, que o silêncio dele, naquele dia de Pilatos, quando Pilatos faz pergunta ao Senhor e ele não responde, ele fica quieto, o silêncio de Jesus é a sua resposta ao homem arrogante. A soberba, o orgulho, impede a voz do Senhor, a presença dele conosco. Ele ocultou as coisas dos sábios e entendidos. E para quem ele as revelou? Aos pequeninos. Mas voltando a Jesus no batismo, o Senhor fala, tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Capítulo 4, verso 1, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão,
e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aparece a palavra Espírito 2 vezes. E é muito interessante que na Bíblia, a palavra enchimento do Espírito aparece em 2 esferas. Um aspecto é o Espírito de habitação, ou de regeneração, o Espírito de vida. E o outro aspecto é o revestimento do Espírito com poder. O primeiro está relacionado à nossa qualidade ou natureza de vida com Deus. É a sua vida que veio habitar dentro de nós, para a comunhão com Deus. Isso é interior. O segundo é um aspecto do revestimento exterior, que é uma capacitação, um poder para você trabalhar para Deus. Ninguém pode servir a Deus sem o revestimento do Espírito Santo. Em João 20, Jesus soprou o Espírito aos discípulos e eles receberam o Espírito. E o Senhor fala: quem perdoardes, seus pecados serão perdoados. Essa é uma questão da vida interior. Mas ele depois disse: vocês têm que permanecer em Jerusalém. Falou para os discípulos: até quando? Você se lembra? Até que do alto sejais revestido de poder, então vocês vão ser minhas. A palavra testemunha no grego é mártires. E quando diz que recebereis o poder do alto, a palavra poder é dínamos, uma dinamite. Poder para morrer. Poder para você servir o Senhor com autoridade espiritual. Desde que você morra interiormente. Ninguém teria problema de ser um mártir se ele já tivesse morrido interiormente para ele mesmo. Então os discípulos estão seguindo o que o Mestre seguiu. Jesus tinha o Espírito, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas como homem ele teve que ser revestido do Espírito Santo, como capacitação para trabalhar. Então só no verso 1 do capítulo 4 aparece a palavra cheio do Espírito. E levado ou dirigido pelo Espírito. A palavra Espírito aparece 2 vezes. No verso 14 do capítulo 4 diz assim: então ele, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia. Como que ele voltou para a Galileia? Pelo poder do Espírito. Você não pode servir a Deus se não for pelo poder do Espírito. Será a sua carne. Verso 18: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu, para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor foi ungido. Capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro vai pregar na casa de Simão, na casa de Cornélio, né? É Atos capítulo 10. Quando ele vai pregar, então nós chegamos no verso 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se ele, sendo filho de Deus, ele dependeu do enchimento, do revestimento do Espírito, como nós vamos querer servir o Senhor e viver uma vida cristã sem o revestimento do Espírito? Infelizmente, irmãos, hoje o Espírito Santo é desprezado.
As pessoas acham que podem viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Líderes acham que podem liderar sem o Espírito Santo. Basta preparar um bom sermão, ter alguma experiência. Igrejas acham que pode ser igreja sem o ministério do Espírito Santo. Esquece que quem é o chefe é o Espírito Santo. Tem um livro que é um clássico, que penso que é um clássico, O Ministério do Espírito, do Gordon, A.J. Gordon. Esse livro é maravilhoso. Ele foi escrito antes do derramamento do Espírito Santo do movimento pentecostal, na época do avivamento na rua Azusa, e do país de Gales em 1906. E esse irmão já falava do ministério do Espírito Santo. Antes da grande experiência de esses avivamentos que voltaram a valorizar a obra do Espírito Santo. Então esse é um livro maravilhoso. Mas, irmãos, eu sei que hoje falta tempo para a gente entrar nisso, mas você, se é salvo, já tem o Espírito Santo em você. Mas deve buscar o revestimento do Espírito Santo. Sempre que o Senhor quiser que avancemos em algo, só é possível avançar se formos cheios do Espírito Santo. Agora, o que impede a gente ser cheio do Espírito Santo? Desobediência, pecado, leviandade, orgulho e tantas outras coisas. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não extinguais como se fosse uma lâmpada, o fogo, não apagueis. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a gente ser um povo cheio do Espírito Santo. E penso que só os discípulos podem ser cheios do Espírito Santo. Talvez, se não estamos cheios do Espírito Santo, talvez não, obviamente é isso, só tem um motivo, é porque não somos discípulos. Não levamos uma vida de obediência. João capítulo 7, o Senhor vai falar, verso 37. E no último dia, João 7,37, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Como que ele crê? Como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Se alguém crê nele, como? Como diz a Escritura. Está vendo o crer relacionado à Escritura? Então, o Senhor fez uma promessa que rios de água viva fluiria do seu interior. E aqui ele está se referindo do Espírito Santo, que seria dado a todo aquele que crer nele. Tem uma outra passagem maravilhosa no Evangelho de Lucas, capítulo 11, quando o Senhor fala da perseverança na oração. O verso 9, ele diz assim, 11:9 de Lucas. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Verso 13, para ganharmos tempo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nós batemos, pedimos, clamamos por tantas coisas, mas o Senhor está dizendo que o essencial é o Espírito Santo. Mas eu já tenho o Espírito Santo. Pois é, mas a sua necessidade, a minha necessidade, cada dia mais, é sermos cheios do Espírito Santo. Nós, às vezes, somos tão religiosos que a gente faz uma dicotomia, né? Você tem 6 dias seculares que você trabalha, estuda, e o domingo é aquele dia, digamos, santo.
que você vai para um ambiente santo, no lugar santo, que é o local da reunião, ouvir um homem santo. Então, nessa hora, você depende, digamos, do Espírito Santo. Ou quando você reúne, ou quando você vai orar por alguém, etc. Mas você acha que você pode conduzir a sua vida sem o Espírito Santo. Então, você trabalha sem depender do Espírito Santo, você tenta ser esposa, ou ser marido, ou ser filha, ou ser qualquer outra coisa. Ou, irmãos, nós não entendemos ainda o que é uma vida com Deus. Ah, irmãos, nós não podemos ser nada sem o Espírito Santo. Você nunca vai trabalhar tão bem, a menos que você trabalhe com o Espírito Santo. Seja você um mecânico ou um professor. Nunca vai ser uma mãe ou um pai tão bem. Porque, lembre-se, você não sabe ser mãe nem pai, nenhum de nós sabemos, a menos que o Espírito Santo nos ensinar. É impossível. Muitos dos nossos problemas é porque não dependemos do Espírito Santo. Nós fazemos tantas coisas sem depender do Espírito Santo. Tantos negócios, tanto trabalho. E por isso tantas coisas dão erradas. E a gente está vivendo uma vida, às vezes, de angústia. Possamos depender do Espírito Santo. Em todas as coisas. Tem um livro chamado Os Outros 6 Dias, do Paul Stevens, que ele fala sobre isso. As pessoas se fixam no domingo, mas e os outros 6 dias? Quer dizer, porque nós somos religiosos. Mas todos os dias são santos, todos os lugares são santos, porque o santo habita em nós. Na verdade, a sua profissão não é ser mecânico, nem professor ou qualquer uma outra coisa. A nossa grande carreira, vamos usar o termo, é ser um sacerdote. Você pode ser um mecânico cheio do Espírito Santo, desenvolvendo o seu sacerdócio lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá. Você está servindo o Senhor, irmãos. Quando você serve as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Ora ao Senhor. Mas será que o Senhor pode estar no lugar onde eu estou indo? Então você não deve estar ali. Estão entendendo? Será que ele pode ver aquele filme junto com você? Mas ele está dentro de você. Às vezes nós achamos que temos uma profissão, uma amizade, um relacionamento ou um negócio que às vezes não é tão ético. Imagine se Deus estiver aqui. Mas ele está. Então, se você não teria liberdade do Senhor estar fisicamente com você na hora de você assinar um contrato, fazer um negócio, se você acha que você não está sendo correto, não faça, porque Ele está ali. A questão é a consciência de que o Espírito Santo não é uma energia, uma coisa, uma força, um Deus que está no céu. Não, Ele é o proprietário residente que habita em você e Ele quer ser aquele que guia a sua vida. O consolador, o encorajador, aquele que aconselha, aquele que nos guia. Ó Senhor Jesus, nos ajude a ter o Espírito Santo presente sempre em nossa vida. Eu vou tentar correr um pouquinho. Em quarto lugar, uma vida de oração. Eu estou seguindo assim para seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo. Lembre-se, irmãos, Jesus não ensinou ninguém a pregar, mas Ele ensinou os seus discípulos a orar. E como nós precisamos disso? Hoje todo mundo quer saber como pregar, quer saber como fazer grandes coisas, mas ninguém pode ser grandes pregadores se não forem grandes homens e mulheres de oração. Quando você lê a biografia de muitos irmãos, você vai descobrir que aqueles que eram os melhores pregadores, o segredo deles é que eram homens de oração. Jesus era alguém que acordava muito cedo para orar. Jesus era alguém que não fazia nada sem oração. Ele dependia de Deus. Palavras não resolvem problemas. Oração, sim. E o que vai acontecer? Como disse um dos homens de Deus, enquanto nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Na verdade, nós precisamos falar muito mais com Deus do que com os homens. Nós precisamos trabalhar muito mais nos céus através da oração, antes de termos conquistas na terra.
Nós temos poucas coisas acontecendo na terra porque vivemos mais na terra do que no céu. Se o Senhor abrir os nossos olhos, viríamos que o que acontece na terra é só um lampejo, um reflexo das coisas que acontecem nas regiões celestiais. E nos ares nós temos uma grande batalha contra Satanás. Alguém já disse que talvez existam mais demônios do que seres humanos. E você pega um homem possuindo legiões de demônios, e uma legião romana tem cerca de 2.000 soldados, pelo menos. Ah, irmãos, por que nós oramos tão pouco? Se você perguntar hoje qual é a maior necessidade que temos, é uma vida de oração. Lembra do tabernáculo? Você tem as cortinas, o candelabro, você tem utensílios ali, instrumentos maravilhosos, mas tem umas coisas que são esquecidas. Haviam estacas enterradas para dentro da terra. E a tenda estava amarrada àquelas estacas. E aquela tenda está de pé porque as estacas estão sustentando. O que representa aquelas estacas? Ministérios na casa de Deus ocultos. Tem muita coisa que aparece. Mas nada vai acontecer se não formos um povo que ora. Precisamos de homens e mulheres enterrados para si mesmos, sem vaidade, que não estão buscando nada para si. Mas são pessoas que oram e sustentam a causa do Senhor. O Senhor falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. E você já reparou que se tem uma das coisas que menos fazemos é orar. Por isso a igreja muitas vezes está morta, está morna. Irmãos, vamos orar. E tem aquele, parece assim um funeral. E nós encontramos pessoas que não oram. Mas quando termina a reunião, uma falação. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Não temos poder com Deus na igreja em oração, porque na nossa casa nós não levamos uma vida de oração. O Senhor falou, você quando orar faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Precisamos ter uma vida secreta com Deus em oração. Que o Senhor nos ajude a entendermos de que essa é a nossa maior necessidade, uma das maiores necessidades, e que sem isso nós não podemos levar uma vida cristã adequada. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 30 segundos? 1 minuto? Eu acho difícil, né? 1 minuto e meio, a menos que você treine para isso. Se você não consegue ficar sem respirar o ar que oxigena o seu corpo, coloque isso em relação à oração, irmãos. A Bíblia diz, orai sem todo o tempo. Orai no Espírito, para você não morrer. Que o Senhor nos ajude a ter um espírito vivo, cheio do Espírito Santo. Sermos pessoas avivadas pelo Senhor, através de uma vida de oração com Deus. Quinto lugar, uma vida de submissão e obediência. Eu não vou tocar muito nisso aqui, porque já falei vários exemplos. Mas olha, irmãos, se você procurar algo na vida em relação à carreira cristã, procure se submeter. Essa é uma das maiores dificuldades que temos. Porque a gente fala assim às vezes, eu me submeto a Deus, mas não me submeto aos homens. Você não é submisso a Deus. Isso é uma falsa submissão. Isso é uma falsa obediência. Porque o Senhor quis colocar-nos sob autoridade, debaixo de autoridade dEle, através daquelas pessoas que Ele colocou sobre nós. E hoje nós temos um problema muito grande. Uma falta de submissão uns aos outros no Senhor. Filhos não querem se submeter aos seus pais. Mulheres não se submetem aos seus maridos. Maridos não se submetem aos seus patrões. Ou não se submetem às autoridades constituídas. E a igreja não quer se submeter aos seus presbíteros e pastores. E os presbíteros e pastores não querem se submeter aos obreiros. E os obreiros acham que pode viver uma vida sem se submeter a outros obreiros.
ou mesmo se submeter aos demais membros do corpo de Cristo, ou a mesma uma criança, quando o Espírito Santo usa uma criança. E o que nós temos hoje? Um caos, uma desordem, uma calamidade, porque falta submissão. O Lance Lambert, que foi um grande homem usado por Deus, tem um livro dele chamado A Importância da Cobertura. E ele disse o seguinte: se um irmão novo me perguntar qual é a coisa mais importante que ele deveria aprender na vida dele, eu responderia: você tem que aprender a arte de permanecer debaixo da cobertura. Claro que a cobertura ali é Cristo, não é um líder, mas Cristo está na igreja e precisamos estar guardados uns pelos outros. Mas se um irmão mais velho, um ancião, me perguntar qual é a coisa mais importante que ele deve aprender na vida dele, para ele estar protegido, então eu falaria para ele: a coisa mais importante que você precisa aprender é como você permanecer debaixo da cobertura. Estão entendendo, irmãos? Protegido. Uma vida escondida em Cristo, mas uma vida também escondida no Cristo que habita no corpo. E nós aprendemos a estar submissos uns aos outros no Senhor. Se você não se submete, você está exposto aos demônios. Se você não se submete, você convida o inimigo para a sua casa. Se você não se submete, você perde o poder de Deus. Se você não se submete, você está no princípio do inimigo. Não importa o quão bom, o quão bíblico, o quão correto seja o que você estiver fazendo. Mesmo que você esteja pregando, você pode fazer tudo isso no princípio de Satanás, simplesmente pelo fato de você não se submeter ao Senhor e ao Senhor na vida dos irmãos e das irmãs. O Atmani falou assim: as pessoas às vezes não se submetem porque elas dizem que estão procurando alguém mais perfeito, mais adequado para se submeter. Sabe quando que elas vão se submeter? Nunca. Porque, na verdade, elas estão procurando uma desculpa para não se submeter. E a Bíblia fala em Hebreus 3 vezes para a gente obedecer os nossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias. Sede submisso aos vossos pastores, que velam pelas vossas almas, para que eles não façam isso gemendo, mas de boa vontade, como aqueles que hão de prestar conta diante de Deus pela vida de vocês. Gemendo. Por que gemendo, irmãos? Porque muitas vezes a palavra está nos guiando para uma direção, através dos irmãos que o Senhor colocou para serem aqueles representantes da sua autoridade, e a gente quer ir para outra direção, a gente não se submete. Nós somos rebeldes. Irmãos, Deus não tem compromisso com rebeldes. Até os filhos, aos jovens. O Senhor fala assim, usando Paulo: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de todos os mandamentos, filhos e filhas. O essencial qual que é? O primeiro: honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e você viva. Em outras palavras, para que você não morra antes do tempo e para que tudo não vá mal na sua vida. E na minha experiência no pastoreio, no ministério, depois de muito tempo, quando vou cuidar de casais ou de irmãos que, nossa, sempre tem imensidão de problemas, de toda sorte, às vezes eu paro e falo assim: me fala uma coisa. Vocês honraram seus pais quando vocês foram casar? Independente de casamento, você era uma filha ou um filho submisso, aquela pessoa baixa a cabeça. Fala: não era. Eu falei: então, não adianta a gente querer mexer com uma série de coisas, a raiz do problema está aqui. Estão entendendo? A maldição sem causa não virá, diz o livro de Provérbios. Vocês quebraram princípios e agora vocês querem a bênção de Deus? Vocês têm que se arrepender, se consertar, tanto com seus pais como com Deus, para que a bênção do Senhor volte para a vida de vocês. Uma vida de obediência, uma vida de submissão. Isso é muito sério, irmãos. Porque hoje as pessoas pedem oração para nós
Mas elas querem que você ore para Deus abençoar uma coisa que está em desarmonia com a vontade de Deus. Deus não vai abençoar uma coisa que está contra a palavra de Deus. Em sexto lugar, eu diria uma paixão, ou não uma, mas uma vida de paixão pelas almas, que eu acho que nós perdemos isso. Eu vou resumir aqui. Você lembra quando o Senhor falou assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Mateus 28. Ide fazer o quê? Discípulo de todas as nações. Fala assim, mas isso aí foi só para os 12. Interessante, mas tem quase tudo nos evangelhos que você crê que é para nós, e isso aí foi só para eles. E diz assim: estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. E ele vai falando o que aconteceria. Aí quando você chega no final de Marcos, olha isso aqui comigo, irmãos. Marcos capítulo 16, esse aqui eu gostaria de ler. Então nós temos umas aplicações equivocadas das palavras de Jesus, porque não somos discípulos de Jesus, a gente pega só aquelas partes que a gente quer, as outras a gente acha que não é para nós. Mas o Senhor fala que se você fizer discípulos, Ele diz ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Tudo. Marcos capítulo 16, verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas partes. Olha isso aqui, irmãos. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. No começo eles cooperavam com o Senhor, mas agora que eles obedeceram o ID, estão debaixo da autoridade do Senhor, quando eles pregam o Evangelho, o Senhor coopera com eles operando sinais. Alguém me perguntou, Gerson, por quê? Na época tinha tantos sinais, cura, poder, intervenções de Deus, e hoje quase isso não acontece. Eu falei, simples. Esses sinais seguiriam os que crescem. E esses sinais seriam cooperações da mão do Senhor com aqueles que estariam obedecendo o Senhor em pregar o Evangelho. Ou seja, o Senhor nos revestiria de poder, nos daria autoridade espiritual para expulsar os demônios, porque estamos obedecendo. E esses milagres e sinais são para confirmar a palavra de Deus. Quando você chega no livro de Atos, capítulo 11, alguns discípulos muito simples chegaram em Antioquia. E eles pregaram o Evangelho. E sabe o que diz lá? A mão do Senhor estava com eles. Muita gente se converteu ao Senhor. A mão do Senhor está conosco quando nós obedecemos. E Ele opera milagres. Ele opera cura. Ele opera intervenções. Nós precisamos desejar uma vida cheia do Espírito Santo. Cheias de milagres. Mas não para nós, irmãos. Mas para que o amor do Senhor, a graça do Senhor possa atingir outras pessoas ao nosso redor. Uma das melhores formas de você realmente amar o seu parente, os seus colegas, é orando para Deus salvar eles. Se você não ora por eles, você não ama ele. Como que você ama alguém que está indo para o inferno e você parece um agente secreto? Ninguém sabe que você é um cristão. Quando eu era bem jovem, era muito comum darmos folhetos, porque entendíamos que um folheto é uma semente para a pregação do Evangelho. Então as bolsas das mulheres naquela época eram cheias de folhetos. Os carros que poucos tinham eram cheios de folhetos. A gente andava com vários folhetos dentro da Bíblia, dentro do bolso, em tudo quanto é lugar. Hoje, irmãos, como estão os nossos carros, nossas bolsas, nossas Bíblias? Você abre a bolsa das mulheres? Pelo menos eu tenho 4 mulheres, uma esposa e 3 filhas. Quando falta assim, uns 5 a 10 quilômetros, eu falo, bem, começa a procurar a chave de casa. Porque a gente chega em casa e demora um tempo, porque você acha tudo dentro da bolsa, menos a chave. Tem tudo que você imaginar ali. Ah, irmãos, mas onde estão as sementes da palavra de Deus? Pergunto a vocês, vocês têm dado folhetos evangelísticos? Ao padeiro, ao cara da farmácia, ao colega, aos vizinhos. Você tem tudo dentro do seu carro, você tem um folheto evangelístico. Por que não tem, irmãos?
Não é porque não existe, é porque nós perdemos a nossa missão de pregar o Evangelho. Vamos considerar essas coisas não como uma lei, um legalismo, mas vamos considerar essa questão de restaurar a arte e o poder de pregar o Evangelho. Nós temos medo de pregar o Evangelho, falta poder, irmãos. Estamos como os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, eles estão trancados dentro de casa com medo, até que o poder do alto veio sobre eles. Uma pregação de Pedro, 3.000 almas foram salvas. Hoje, às vezes, pregamos 3.000 sermões ou pregações e se converte uma alma e, às vezes, nenhuma alma. Falta poder. Então, se você quer uma vida de milagres, etc., comece a orar para o Senhor usar você para ganhar almas. O Senhor falou que quem ganha alma, sábio é. Coloque algumas pessoas em oração, nem que seja uma, mas ore por ela todos os dias, para o Senhor salvar essas pessoas. E em último lugar, eu vou terminar hoje por aqui. Seja um mordomo em relação às finanças. Olha, irmãos, a Bíblia fala aproximadamente 2.350 vezes sobre dinheiro. Menos de 500 palavras sobre fé. Menos de 500, um terço sobre salvação em relação a dinheiro. Por que Jesus falou cerca de 3 vezes mais, e toda a Bíblia cerca de 3 vezes mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Porque, irmãos, disse Lutero, a última coisa a se converter num cristão, sabe o que é? O seu bolso, o meu bolso. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e a mamão. E o que é mamão ali? O dinheiro. Mostrando que a maneira que você lida com o dinheiro vai demonstrar se você serve a Deus ou o Deus desse século. Não tem meio termo. Você tem que pregar o Evangelho para o seu dinheiro. Quando você receber o seu dinheiro, converta ele ao Senhor. Porque senão ele vai se tornar o seu Senhor. Consagre o seu dinheiro ao Senhor. Isso não tem a ver com os homens. Isso tem a ver com Deus. Dai a César o que é de César. E o que mais? Dai a Deus o que é de Deus. E por que a gente dá a César o que é de César? Quando você paga os seus impostos, ou a sua conta de energia, etc. Você sabe da penalidade que vai vir. Não paga o IPVA ou o licenciamento. E um guarda te para. Você sabe o que vai acontecer. Então você está sempre pagando os seus impostos através das contas e as suas contas também. Por que a gente não dá a Deus o que é de Deus? Que nós achamos que é nosso. E nós achamos que podemos administrar o dinheiro do jeito que a gente quer. Somos fariseus, irmãos. O dinheiro não é seu. Sua família não é sua, sua casa não é sua, nada é seu. A menos que você não seja um discípulo. É como oração. Por que nós oramos pouco? Irmão, falta tempo. Não. Nós oramos pouco porque não dependemos de Deus. Nós achamos que podemos e conseguimos viver uma vida sem depender de Deus. Por isso que nós oramos tão pouco, entendeu, irmãos? Entenderam, irmãos? Nós não dependemos de Deus, por isso nós não oramos. Até que o Senhor vai permitindo tudo dar errado. Até a gente acreditar no que o Senhor falou é verdade. Sem mim, nada podeis fazer. O Senhor falou assim, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer depois? O que a gente faz? Não, primeiro eu vou atrás de todas as coisas. Aí quando tudo estiver agilizado financeiramente, aí eu começo a me consagrar ao Senhor. E sabe o que acontece? Crises após crises. Tem gente que ganha pouco e vive uma vida saudável, de qualidade de família, com presença de Deus, os filhos com saúde, o dinheiro rende. Tem gente que ganha muito, está sempre em dívidas. O dinheiro nunca dá. Como o livro de Ageu, o que ele recebe num saquetel furado. Esperou colher muito, colheu pouco. E o que ele colheu, o pouco, o Senhor diz que vai lá e vai assoprar. E ele vai fechar os céus. Porque eles abandonaram o reino, a casa dele.
Então, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um dos graves problemas que nós encontramos em como ter uma vida cristã adequada é que as pessoas não sabem lidar com dinheiro. E nós encontramos muitas pessoas escravizadas nas dívidas, escravizados com seu tempo, querendo ganhar mais e não tem tempo com Deus. Se a gente não souber lidar com dinheiro, segundo a ótica de Deus, nunca vamos poder servir o Senhor adequadamente. Nós sempre vamos ter problema. Como nós estamos num país que é totalmente corrupto. Lembra aquele termo, o quinto dos infernos? Você lembra disso ou não? Você sabe o que é isso? Às vezes a pessoa fala, vai para o quinto dos infernos. Era uma maldição. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles estabeleceram impostos altos aqui no Brasil. E um deles era o quinto de tudo que você colhesse. Você não tinha que dar 10%. Você tinha que dar o quinto, que equivale a 20%. Por isso que o quinto dos infernos, esse quinto que era o imposto, era algo infernal. Estão entendendo? Então essa corrupção de extrair do povo brasileiro, essa cultura de todo mundo querer ganhar vantagem, isso é antigo. E o país foi colonizado em dívida e em corrupção. E as coisas são feitas de maneiras muito sem ética. Mas o povo de Deus não pode ser assim. Ou seja, o povo de Deus não pode viver uma cultura conforme esse mundo que se corrompe, que não é ético, que não é honesto, que não é correto com as coisas. Antigamente, falar que era um cristão era algo respeitoso. Hoje, se a pessoa souber que você é um cristão, você pode até perder um negócio. Porque o testemunho que está sendo dado é um testemunho de vergonha. Então, queridos, se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser um cristão e pensar nas coisas essenciais, como lidar com dinheiro é uma delas. Lá em casa nós estamos procurando fazer assim. Não compre nada a prazo. Se você tem dinheiro, compre à vista, ganhe desconto. Se você não tem, dobre os joelhos e vai conversar com o nosso Pai Celestial. Não seja compulsivo, porque a estratégia de marketing hoje é despertar em você uma necessidade que você não tem para você fazer compra compulsiva. Você não tem que andar conforme o padrão do mundo. Você tem que andar com a consciência limpa diante de Deus como um povo que teme o Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, busque o Senhor. Consulte o Senhor. O Senhor é do seu agrado. Devo, posso. Às vezes o Senhor nos dá liberdade de fazer algumas coisas, e às vezes não. Às vezes você pode sair, comprar roupa, e às vezes não. Às vezes você vai viver como os gentios que vivem, que acham que a felicidade está em ter essas coisas. E a felicidade está em ter uma vida aprovada com Deus. Mas, irmãos, eu termino dizendo isso. Esse tem sido o mal do nosso século. Pessoas que são escravizadas pelo dinheiro. E pobres que querem viver uma vida fora do seu padrão e por isso sempre estamos endividados. Até aprender a viver uma vida de simplicidade, contentar com o que tem e viver sob a bênção do Senhor. E sobre finança, o Senhor falou, dai, e o que vai acontecer? Ser-vos-á dado. Como? Boa medida, recalcada, sacudida, deitar-se-ão no vosso regaço. Lembra quando você ia comprar grãos no passado, seja café, feijão, café moído? Hoje quase tudo é industrializado, mas as pessoas enchiam o pacote, levantavam para o alto, fazia assim, batia de novo. Isso é recalcar, é sacudir. Depois o senhor fala que vai encher até em cima. Dá e ser-vos-á dado, mas a gente só quer que receber. Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso dinheiro, abençoa os alunos, abençoa a oficina, abençoa... É interessante, né, filho? Quem está me impedindo de abençoar é você. Porque você tem um princípio. Dai, ser-vos-á dado. Então, o Senhor espera que sejamos mordomos. Quanto que eu devo dar? 10%? Dízimo. Isso é um assunto para outro tempo, mas na verdade, irmão, tudo pertence ao Senhor. Nós devemos buscar o Senhor e rogar ao Senhor que nos livre da avareza.
Tem um artigo chamado Dízimo ou Mordomia Cristã. É um artigo que eu escrevi, eu acho que poderia ajudar os irmãos em relação a isso. E tem um outro artigo chamado As Bases da Contribuição, do irmão Stephen Kahn, que ele também fala sobre as bases, como devemos contribuir na casa do Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas, eu vou ressaltar brevemente. Em primeiro lugar, você que anotou, você lembra qual é, vamos dizer, de todas as lições, o que é essencial se você busca uma vida cristã adequada? Qual é a primeira coisa que você deveria ter? Entender que fomos chamados para ser discípulos. Em segundo lugar, uma vida na palavra. Terceiro lugar, uma vida cheia no Espírito. Em quarto lugar, uma vida de oração. Em quinto lugar, uma vida de submissão e obediência. Em sexto lugar, uma vida de paixão pelas almas. Em sétimo lugar, permito acrescentar uma vida de serviço. Certa vez, Bhakti Singh, que foi o apóstolo do pé sangrento na Índia, estava andando no meio das neves, nas montanhas, junto com um sacerdote budista. E eles tinham que chegar antes do anoitecer num lugar, senão eles morreriam congelados. No meio do caminho eles escutaram um grunhido, um homem gemendo. Ele desceu o pirambeira abaixo, na montanha, e se machucou, não conseguia andar. O budista falou ao monge: não é a vontade de Deus que a gente pare para socorrer esse homem, senão os três vão morrer. Nós temos que chegar antes da noite e não vai dar tempo. Bhakti Singh falou: não. Se esse homem está aqui, é a vontade de Deus que ele seja salvo. E nós vamos dar a vida por ele. Ele falou: então você vai sozinho. O budista foi andando. Bhakti Singh desceu, pegou esse homem, colocou nas costas e com muito sacrifício voltou. Foi seguindo o caminho, respirando de forma compulsiva e ofegante. De repente ele está andando, quase chegando no local. Ele tropeçou em algo. Era um corpo. Quem era? O budista. Quando o Bhakti Singh chegou no lugar, ele chegou quase desmaiando, porque ele estava levando aquele fardo sobre ele. E sabe o que aconteceu, irmãos? O calor, o sangue quente, porque ele tinha uma carga sobre ele, salvou ele do frio. E a lição que o irmão que compartilhava num livro sobre isso, o nome do livro é Uma Vida Além das Fronteiras, além do limite, ou saia da sua zona de conforto, é um material muito maravilhoso, Uma Vida Além dos Limites. Ele vem mostrando que muitas pessoas se perdem na vida cristã porque eles não têm uma carga para levar. Eles querem viver uma vida sem compromisso, solta. Qual o seu dom? Qual o seu ministério? Qual o talento que o Senhor te deu? Como é que você está vivendo a sua vida de serviço? A graça nos foi dada também para servir. E se a gente não serve, irmãos, nós estamos perdendo essa grande oportunidade de ter uma vida cristã adequada que agrada o Senhor. Esse é também um dos grandes problemas. As pessoas congregam, mas não são servos. Então eu diria que esse é o oitavo princípio. Procure em Deus saber qual é a carga que Ele quer que você carregue. É uma carga de graça, de amor, de misericórdia, mas você terá compromisso com aquilo que o Senhor colocou sobre você. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Eu sei que o tempo foi meio extenso, mas não sabemos quando poderemos voltar a estar com os irmãos e se teremos outra oportunidade para isso. Se fosse uma reunião ordinária da igreja, talvez eu falaria 40 minutos, 50 minutos. Mas eu gostaria de deixar esse encargo da palavra com os irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos nos pôr de pé e vamos...